Graça e paz, meus irmãos. Esse que vos fala é o pregador da graça, Fabiano Santana. Eu estou entrando aqui fazer uma pequena live para os vossos corações, rapidinho. E para começar essa live, eu quero ler aqui em Romanos capítulo 8, versículo 31, que o apóstolo Paulo disse assim, ó. A epígrafe diz assim, ó. Cântico de vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas são mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, estava dizendo aqui, em Romanos capítulo 8, versículo 31, o seguinte: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes se entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Os principados não podem ser contra nós. Os anjos não podem ser contra nós. O polvilho não pode ser contra nós. A altura não pode ser contra nós. A profundidade não pode ser contra nós. Porque Deus é conosco. Deus está no nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí no versículo de número 35, Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não, não, Senhor. A angústia? Também não. A perseguição? Também não. A fome? Também não. A nudez? Também não. O perigo? Também não. A espada? Também não. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas são mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada nessa vida pode nos separar do amor de Deus, nem a perseguição, nem a maldade, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus, meus irmãos. Estamos inseparáveis do Pai. Estamos na palma da mão do Pai. E da palma da mão do Pai ninguém nos arrebata. Estamos inseparáveis de Deus, meus irmãos. Entendeu? Eu quero ler aqui para vocês também em Romanos capítulo 10, versículo 4. Que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse bem assim, ó. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Cristo é o fim da lei. Que lei? A lei mosaica, a lei de Moisés. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Ele é o fim da lei de Moisés. Então acontece o seguinte: nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça, meus irmãos. Então tudo que é da lei tem que ser abolido. Por exemplo, batismo nas águas é da lei. Tem que ser abolido de nossas vidas, porque o nosso batismo hoje foi na cruz de Cristo. Olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 6 e o versículo de número 3. Ou não sabeis que todos quando foram batizados em Jesus Cristo, foram batizados na sua morte? Então, nós fomos batizados, foi na morte de Cristo, meus irmãos. Nós não fomos batizados em nenhum outro lugar. Nós fomos batizados, foi na morte de Cristo. Entendeu? Aí no versículo 4 Paulo disse: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós hoje estamos andando em novidade de vida.
em novidade de vida, meus irmãos. Estamos andando hoje em novidade de vida, entendeu? E nós já fomos batizados na morte de Cristo. Olha o que Paulo disse em Gálatas, irmão, Marcos Araújo Chave, Marcos de São Paulo, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 23, Paulo disse mesmo assim, cheio do Espírito Santo. Versículo 27, porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha, porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. E nós somos batizados aonde? Na cruz de Cristo. Foi na cruz que nós fomos batizados. Esse batismo nas águas hoje só serve para tirar a sujeira do corpo e nada mais, meus irmãos. Não tem poder algum. O único batismo que nos interessa hoje, que é para nossas vidas, é o batismo da cruz. Esse batismo sim é o que vale, entendeu? E não batismo nas águas. Outra coisa, o irmão aí perguntou aqui na live, então por que a igreja evangélica diz que o salvo pode perder a salvação, se já temos isso garantido por Cristo em seu perfeito sacrifício? A igreja prega isso, a igreja não, a chamada igreja, os templos religiosos, os intitulados pastores pregam isso, que a pessoa pode perder a salvação, para meter medo nas pessoas, dizendo que as pessoas podem perder a salvação, mas salvação não se perde não, meus irmãos. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo, cheio do Espírito Santo, disse bem assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, não vem do homem, é dom de Deus, meus irmãos, entendeu? A salvação é dom de Deus. Então, não se pede salvação, porque a salvação é um dom de Deus, e é pela graça. A palavra graça no hebraico quer dizer charis, que significa favor e merecido de Deus para a comunidade. Então a salvação é de graça. É isso mesmo, Marcos Araújo, Charles Marcos. O batismo nas águas, como o senhor mesmo disse aí, não tem valor nenhum. É isso mesmo, não tem valor nenhum. Isso aí é coisa da lei. E quem está na lei está debaixo de maldição, como está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles que são da sombra da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer por todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. A lei de Moisés tinha 613 ordenanças, batismo nas águas, dízimo, jejum, sacrifício de animais, tudo isso era da lei. Se a pessoa continuar praticando o jejum, frequentando um templo de pedra religioso, fazendo um sacrifício de dar oferta, de dar dízimo, em dinheiro de templo religioso, infelizmente não é o que eu estou falando não, é a Bíblia, está debaixo de maldição. Está debaixo de maldição, meus irmãos, entendeu? Porque é isso que a Bíblia diz, está debaixo de maldição, e está caído da graça. Por que está caído da graça? Porque Paulo disse aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 4, separado estar de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, ou seja, está desligado da graça de Cristo. Todos aqueles que se justificam pelo jejum, pelo batismo nas águas, por dar o dízimo, por fazer campanha, por fazer voto, por apresentação de crianças dentro de templo religioso, por frequentar tempo de pedra religioso, está desligado de Cristo, está caindo da graça de Cristo, porque em graça, meus irmãos, Cristo não habita em tempo de pedra nenhum religioso, Ele habita em nós. Lá em Atos capítulo 17, versículo 24, o apóstolo Paulo disse, o Deus que fez os céus e a terra, o mar e as estrelas, Ele não habita em templo feito por mão de homem, como está escrito,
Ele não pode ser servido por mão de homem nenhum, porque ele é Deus, ele é poderoso, ele é todo poderoso. E lá em Atos capítulo 7, versículo 48, está escrito: mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra está de meus pés. Que casa me edificareis? Ou qual é o lugar do meu repouso? Então, ele habita onde hoje, pregador? O Espírito Santo hoje habita dentro de nós. Nós que somos a igreja de Cristo. Lá em Filipenses, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 24, Paulo disse: e por isso eu padeço por vós, pela igreja de Cristo Jesus. Paulo disse que estava padecendo, sofrendo pela igreja de Cristo Jesus, por vós, pela igreja de Cristo Jesus. A palavra igreja no grego quer dizer eclésia, que significa chamado de dentro do tempo religioso para fora. Não é para ficar dentro do tempo religioso, é para sair para fora. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo disse: ou não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo disse: vocês sois o templo de Deus, e o templo de Deus habita dentro de vós. Então, meus irmãos, o templo de Deus habita hoje dentro do nosso espírito. Nós que somos o templo do Espírito Santo. Hebreus capítulo 3, versículo 6, Paulo disse bem assim: e Cristo é fiel sobre a sua própria casa, a qual cada somos nós, se retivermos firme a esperança da glória. Então, nós somos a casa de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no nosso espírito, não na nossa carne, porque a nossa carne não presta para nada, mas ele habita no nosso espírito, meus irmãos. Entendeu? O Espírito Santo habita em nosso espírito. E eu quero dizer uma coisa para vocês: nós já somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 37, Paulo disse: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, meus irmãos. Entendeu? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, meus irmãos. Cristo está em nossas vidas. Ele habita dentro de nós. Entendeu, meus irmãos? Ele habita dentro de nós. O Evangelho não é para todos, porque muitos dentro do tempo religioso não discernem o Evangelho. O Evangelho é para aqueles que o Pai, por misericórdia, dá graça de conhecer. O Evangelho não é para todos. O Evangelho é para aqueles para quem o Pai quer se revelar. Porque muitos estão na cegueira espiritual dentro do tempo religioso, fazendo campanha, fazendo jejum, fazendo um voto, dando um dízimo, sendo que o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento para o centro dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros, e dos levitas da tribo de Levi, que não tinha parte nem herança entre o povo de Israel. Entendeu, meus irmãos? Tudo isso é antibíblico. O que é bíblico, pregador? O que é bíblico hoje é você servir a Cristo em liberdade, sem templo religioso, sem religião, porque a religião veio para matar, roubar e destruir. Matar teu sonho, assassinar tua família, matar teu casamento, destruir teu casamento, roubar teu dinheiro, destruir teus bens materiais. A religião veio para isso, mas Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Entendeu? A palavra vida no grego, em abundância, quer dizer zoe, uma vida abundante, uma vida abençoada na presença dele, meus irmãos, sem um templo religioso de pedra. E pregador, qual é o jejum que Deus quer que você pratique hoje? O jejum que Deus quer que você pratique hoje é esse aqui, ó. O que está escrito em Isaías capítulo 58, versículo 6. Isaías capítulo 58, versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo, olha o que o profeta Isaías, profeta do Antigo Testamento, profetizou. Porventura não é este o jejum que escolhi, que só desatadura da língua da impiedade, que desfaça a atadura do jugo,
e que deixe livre os quebrantados, e que despedace todo o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres desterrados, e vendo nu o cubra, e não te esconda daquele que é da tua carne? Versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamará, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele te dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirarem do meio de ti o jugo, e o estender do dedo, e o falar da vaidade. Então, o jejum que Deus quer que você pratique hoje é você ver o nu, dar roupa para o nu vestir, repartir o pão com o próximo, é praticar o amor ao próximo. É esse jejum que o Pai hoje quer que você pratique. Praticar o amor ao próximo, vendo nu ou vista, vendo o pobre faminto sem pão, reparta o pão com o pobre. Esse é o jejum que o Pai hoje quer que você pratique, e não ficar com fome. E não ficar com fome, achando que isso está agradando ao Pai, porque isso é sacrifício de tolo, meus irmãos. E Deus não quer sacrifício. Deus quer que você pratique o que é correto aos olhos dele. Praticar o quê? Praticar o amor ao próximo. É só isso e nada mais. Entendeu? E outra coisa, o Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus não é profetizar, poder de Deus não é gritar, não é rodar, não é sapatear. Poder de Deus é o Evangelho. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus não é gritar, não é rodar, não é pular de um pé só. Poder de Deus é o Evangelho. Quando se prega o Evangelho, o poder de Deus se manifesta. Então eu creio pelo poder de Deus que eu não tenho câncer, eu não tenho AIDS, eu não tenho enfermidade nenhuma, porque o poder do Evangelho está dentro de mim. E eu creio que eu estou curado, porque Cristo levou naquela cruz do Calvário todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Ele já levou na cruz do Calvário, meus irmãos. Entendeu? Eu estou sarado, eu estou liberto, eu estou transformado pelo poder do Evangelho. Pregador, e aonde se descobre a justiça de Deus? A justiça de Deus se descobre no Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 17. Olha o que diz aqui, ó. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz assim, ó: porque nele aonde, no Evangelho que é Jesus, porque o Evangelho é o próprio Cristo ressuscitado, aquele que morreu ao terceiro dia ressuscitou, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, meus irmãos, o justo viverá hoje da fé, não é de sacrifício, não é de campanha, não é de fazer jejum, não é de dar dízimo, é pela fé. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo disse: porque nós não andamos mais por vista, mas por fé. Andamos hoje por fé, meus irmãos. Entendeu? Andamos hoje por fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 está escrito: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E o que é fé, pregador? Fé é o que está escrito em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 diz bem assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos lançaram testemunho. Então o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos lançaram testemunho. Isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos lançaram testemunho.
Então isso é fé, meus irmãos. Então hoje, fé é o fim fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Eu não vejo milagre, mas pela fé o milagre já aconteceu na minha vida. Entendeu, meus irmãos? Então isso é fé. Fé é a prova das coisas que se não vê, é o fim fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Você não está vendo o milagre, mas pela fé o milagre já aconteceu para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo ressuscitado, meus irmãos. Entendeu? Isso é fé. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É poder de Deus, meus irmãos. E nós já estamos salvos. A salvação é um dom de Deus. E salvação não se perde não, irmão Marcos Araújo. Isso é coisa dos intitulados pastores para colocar medo nos membros, para os membros ficar com medo e continuar dando dízimo para eles se enriquecerem, comprar avião, comprar jatinho, comprar apartamento, comprar carro importado, entendeu? Porque salvação não se perde não. Uma vez salvo, salvo para sempre. Salvação não se perde. Nós já estamos salvos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não é por mérito nosso, é um dom de Deus a salvação. Então nós já estamos salvos porque é um dom de Deus a salvação. Aí Paulo diz ainda, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então salvação não é por obra da lei de Moisés, não é por dar dízimo, não é por frequentar tempo de pedra religioso. Salvação, meus irmãos, é um dom de Deus e é de graça. Nós estamos salvos por graça, não é por campanha, não é por dízimo, não é por frequentar tempo de pedra religioso algum. Nós estamos salvos por graça, entendeu? Receba essa palavra nesta noite, em nome do Cristo ressuscitado, amém. Eu vou fazer uma breve confissão para encerrar essa live. Eu quero dizer uma coisa para você, em graça nós já estamos libertos. João capítulo 8, versículo 32 está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 17, Paulo disse que Cristo nos transportou do reino das trevas, ou nos libertou do reino das trevas para o reino do seu amor. Então, em graça, nós já estamos libertos. Em graça também, nós já estamos ressuscitados com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 6, Paulo disse, ele nos ressuscitou juntamente com ele, ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Então, em graça, nós já estamos ressuscitados com Cristo. Tudo isso para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. Eu quero mandar aí um alô para o meu irmão Carlos Roberto de Feira de Santana, Bahia, que está assistindo minha live. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Então, em graça, nós já estamos ressuscitados com Cristo. Já estamos ressuscitados. Em graça também, nós já estamos perdoados. Colossenses capítulo 2, versículo 13, Paulo disse, perdoando todas as nossas ofensas, ele nos perdoou, ele nos lavou e nos regenerou. Então nós já estamos perdoados em graça também. Em graça também nós já estamos santificados. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo disse, ao santo que estou em Coríntios, santificado em Cristo Jesus. Já estamos santificados em graça. Já estamos também perfeitos em graça. Já estamos perfeitos em Cristo em graça. Tudo isso em graça, já estamos perfeitos. Já estamos também em graça, meus irmãos, abençoado. Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo disse, bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, em graça, já estamos também abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Tudo isso para a honra e para a glória do nome de Cristo Jesus ressuscitado. Tudo isso em graça, meus irmãos. Entendeu? O reino de Deus não é nem comida e nem bebida. O reino de Deus é o que está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 17. Olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 14,
versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, salvação não se perde, já estamos salvos. Olha o que Paulo disse lá em Tito, capítulo 3, versículo de número 5. Não pela obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Entendeu, você irmão? Não pelas obras da lei de Moisés, pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, nós já estamos salvos em graça, não pelas obras da lei de Moisés, não pela lei, mas nós estamos salvos pela lavagem da renovação do Espírito Santo. Então, meu irmão, você já é salvo, eu já sou salvo. Não aceito ninguém dizer para você que você vai para o inferno, porque a palavra inferno no hebraico quer dizer Hades, que significa sepultura. Inferno quer dizer sepultura. A palavra inferno também quer dizer tártaro, no grego, que quer dizer sepultura, e nada mais. Não existe inferno como lugar de fogo, como a religião prega. Não existe inferno como lugar de fogo, como a religião prega. Inferno quer dizer sepultura. E para lá todos nós um dia vai, como está escrito lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte para a terra como era antes, e o espírito volte para Deus que o deu. Então, quando nós morremos aqui nessa terra, a carne vai para a sepultura, que é o pó, vai voltar para o pó, para a sepultura, e o nosso espírito vai voltar para o Pai, vai voltar para Deus. É isso que vai acontecer. Entendeu, meus irmãos? É isso que vai acontecer. Então não aceite nenhum pastor colocar medo em você, dizer que você vai para o inferno de lugar de fogo, de enxofre, porque isso não existe. O inferno quer dizer sepultura. Entendeu? E outra coisa, eu profetizo nessa noite, segundo o poder do Evangelho, e essa palavra que eu estou pregando, que você já está curado de toda enfermidade. Não há enfermidade no seu caminho, não há enfermidade na tua vida, você já está curado para a glória do Cristo ressuscitado, segundo o poder do Evangelho que eu estou pregando, meus irmãos. Entendeu? Segundo o poder do Evangelho que eu estou pregando. E outra coisa, não existe mais profeta hoje. Profeta existia no Antigo Testamento. O que existe hoje é o dom de profeta. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 16, Paulo diz, Lucas disse assim, ó: porque a lei e os profetas duraram até João Batista. Duraram o verbo passado, não dura mais. Duraram até João Batista. Então não dura mais, meus irmãos. Entendeu? Não dura mais. Duraram é verbo passado, não dura mais. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 1. O apóstolo Paulo disse mesmo assim, ó: a fé de Deus antigamente fala muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, no Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas. Hoje, na graça, Deus fala pelo Filho, que é pela palavra em graça. Ele fala pelo Filho. O que existe hoje é o dom de profeta. Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 8, diz assim, ó: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele deu dons aos homens, dom de profeta, dom de apóstolo, dom de pastor, dom de evangelista, dom de doutor. Ele deu dons aos homens, não título, porque o único pastor como título é Cristo. Ele mesmo disse lá em João capítulo 10, eu sou bom pastor,
e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Quais desse título do pastor de hoje que dá vida por algum irmão, que morre por alguém? Nenhum. O único que morreu na cruz do Calvário, jogou os dois braços para a direita e disse: não é mais que o tempo telestai, foi Cristo. Então o único pastor hoje é Cristo. Só ele é pastor como título. O resto são homens humanos que não são pastor. Entendeu, meus irmãos? Pastor como título só existe um, que é Cristo. Eu não sou pastor, eu sou apenas um filho de Deus, como está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 7, que ele enviou seu Espírito em nós, e que antigamente nós éramos servos, mas agora nós somos filhos. Eu sou apenas um filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16, Paulo disse: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, meus irmãos. Então eu sou filho de Deus, vocês são filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos, e até a próxima live. Assim, Fabiano Santana, pregador da graça. Amém. Antes de mais nada, eu quero fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir perdão pela sobra da carne cometida, conforme Paulo disse lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, que as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, adultério, lascívia, briga, contenda, inimizade, porfia, bebedice, feitiçaria e etc. Eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Ó Senhor e Cristo, eu te peço que aonde essa palavra for entrar, haja cura divina, haja libertação na mente, haja metanoia, libertação na mente, que as pessoas saiam do sistema religioso e venham para Cristo e sirvam a Deus em espírito e verdade, porque Deus disse lá em João capítulo 4, versículo 24, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Que haja cura divina, restauração de almas, que haja transformação espiritual, que teu Espírito Santo possa fazer um milagre na vida das pessoas, para a honra e para a tua glória. Amém.